Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Mais uma vez aqui, estudando o livro de Atos, capítulo 18, versículos de 2 a 4. Me permitam fazer a leitura. Lá aonde, em Corinto, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Bom, muito bem, hein? Nós estamos aqui vendo Paulo em Corinto. Nós vemos que ele ficou 1 ano e meio ali em Corinto. E ele encontra então um casal que Deus aprove fazê-los encontrar, Priscila e Áquila. Em algumas versões você vai encontrar Prisca, porque Prisca é o apelido ou o nome abreviado de Priscila. Então nós vemos ali esse casal que chega de Roma e Paulo então se aproxima deles porque eles eram do mesmo ofício e isto era muito comum entre os judeus, eles se unirem tanto pela raça, por serem judeus, ou então por serem da mesma profissão. Vimos aqui que Paulo começa a morar na casa de Áquila e Priscila. E eles ficam ali um bom tempo. Então, e aqui fala também do imperador Cláudio, né? Nós vamos ver Cláudio. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre Áquila, Priscila e Cláudio. Muito bem, o contexto é Corinto, que você já viu ontem, né? Todo aquele contexto difícil da cidade de Corinto. E aí então Paulo conhece Áquila e Priscila. Um casal de judeus que vivia em Roma, né, que fabricava tendas como Paulo, né, e quando eles chegam ali em Corinto, não se sabe muito bem se eles já vieram convertidos do cristianismo de Roma ou se eles se converteram através de Paulo, desta convivência com Paulo e a pregação do apóstolo para eles. Bom, não sabemos, porém sabemos que é um casal que se converte, né? Era cristão. Quando Paulo vai embora de Corinto para Éfeso, Áquila e Priscila vão junto. E eles iniciam então uma igreja na cidade de Éfeso. E quando eles chegam em Éfeso, eles encontram Apolo. Apolo era um eloquente pregador da palavra de Deus, muito carismático, né? Mas ele não tinha muito conhecimento das Escrituras e do Espírito Santo. O que Priscila e Áquila se unem a Apolo para ensinar-lhe algumas coisas a mais. Né? E ali então, na casa de Priscila e de Áquila e Priscila, inicia-se uma igreja cristã e nós vemos que Éfeso se tornou um importante centro para o cristianismo. Exatamente porque Paulo leva Áquila e Priscila ali, encontram Apolo, né? E então começa um grande e vigoroso trabalho, né? Foi ali de Éfeso que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios. E quando nós vemos lá no finalzinho da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16, 19, que está lá em Éfeso, hein? Então ele está em Éfeso, na casa de Priscila e Áquila, né? E ele escreve para a igreja de Corinto, isso lá na frente, tá? Então, em 1 Coríntios 16, 19, fala assim, ó, as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa.
Então a gente vai ver isso, né? Quando eles vão lá para Éfeso e abrem então esse trabalho, esta igreja, na casa de Priscila e Áquila, onde Paulo fica, e de lá ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, certo? Bom, mas voltando então à cidade de Corinto, nós vemos então esse contexto, né, de Paulo, Áquila e Priscila. Então, que foi muito interessante. Mas também fala sobre Cláudio. Quem foi este Cláudio que nós vimos aqui no versículo número 2, que baixou um decreto para que todos os judeus se retirassem de Roma. Ah, o que foi tudo isso? Bom, muito bem. Esse Cláudio, o nome dele era Tibério Nero Druso Germânico. Ele foi o quarto imperador de Roma. Ele reinou, né? Ele foi imperador, um César, né? Porque quando você fala de César, César não é nome, é título, né? É o título do imperador romano. Ele foi o quarto César. Ele foi imperador do ano 41 até o ano de 54. Lembram de Herodes Agripa I? Herodes Agripa e Cláudio eram muito amigos. E o rei Herodes Agripa, ele fez um grande esforço para que Cláudio se tornasse imperador. E isso aconteceu. É por isso, então, que nós vemos e vamos ver ainda no livro de Atos, Cláudio sendo muito propício a Herodes Agripa, quando ele assume, né, anexa alguns territórios ao território de Agripa I. Então ali, essa amizade, essa política entre eles, há uma grande troca de favores, por isso que há essa grande troca de favores. Bom, muito bem, a história conta que Cláudio, ele não foi um imperador muito hábil, falou que ele era muito mais, a história diz que ele era muito mais um escravo na mão dos liderados do que um príncipe mesmo, né? Ele não tinha muita habilidade mesmo, tanto que ele morreu envenenado por sua quarta esposa, Agripina. Agripina, que era mãe de Nero, o famoso imperador Nero, aquele do incêndio de Roma, né? Então, Agripina, sua quarta esposa, envenenou ele e ele morreu, né? Bom, muito bem. Mas antes disso acontecer, no ano de 49, Cláudio, ele baixou um decreto que expulsava todos os judeus da cidade de Roma. Foi por causa deste decreto que Áquila e Priscila, eles vão para Corinto, certo? Vão para a Grécia. Por quê? Porque o imperador expulsou todos os judeus de Roma. Por que que ele baixou esse decreto? Por muitas agitações que estavam acontecendo em Roma, oriundas dos judeus. Você vê que aqui os judeus, eles eram muito agitadores mesmo, né? E a gente vê aqui, quando Paulo ia em uma cidade, na Tessalônica, em Filipos, né? Eles agitavam demais, né? Com problemas, e geralmente problemas religiosos. E esta agitação estava muito grande em Roma por causa de um tal Cresto, né? E então Cláudio, ele baixa esse decreto para que os judeus fossem expulsos de Roma e eles têm que sair dali por causa desse tal Cresto. Bom, quem era esse Cresto? Bom, muito provavelmente, porque a palavra Cresto, ela é de origem latina, é uma derivação latina do nome Cristo, que muito provavelmente, então, o que estava acontecendo já eram distúrbios entre judeus e cristãos acerca do Messias, do Cristo, na cidade de Roma. E por causa, então, dessas agitações, né, reputada aos judeus, porque eram os judeus que esses agitadores, que Cláudio, então, baixa esse decreto para que todos os judeus sejam expulsos, então, de Roma. Obviamente, depois, né, da morte de Cláudio, este decreto ele
perdeu força e os judeus começam a retornar então a Roma, tanto que Paulo ele pede para ir para Roma, né, porque ele sentia uma forte direção de Deus para ir pregar o evangelho em Roma. E ele mesmo em cadeias, sabendo que seria preso, indo preso, ele decide ir para Roma. E essa decisão talvez tenha sido muito influenciada por Priscila e Áquila, que naquele tempo em que eles passaram juntos, como Priscila e Áquila eram de Roma, talvez os relatos, né, deste casal inflamaram o coração de Paulo para que ele fosse pregar o evangelho em Roma, né, em território europeu. Muito bem, então aqui conhecemos um pouco sobre Priscila, sobre Áquila, sobre Cláudio, sobre o decreto romano do imperador Cláudio expulsando os judeus de Roma, e é nesse contexto que nós terminamos aqui então o versículo 4. E amanhã nós retornamos para prosseguir o nosso estudo. Que Deus te abençoe.